Vamos falar sobre Evangelho no Lar, para que fazer, como fazer, qual a metodologia a adotar e, ao final, uma mensagem muito interessante que tem tudo a ver com essa temática. Meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo. E o Evangelho, nós já sabemos, é a ferramenta mais poderosa que a humanidade tem para a sua própria transformação. Lembremos que o Cristo sempre disse que ele vinha da parte de Deus para implantar, para instaurar o reino de Deus no coração dos homens, o reino de Deus na terra. Nós compreendemos já que o reino de Deus não é um lugar, não está acima das nuvens, mas está dentro de cada um. É um estado consciencial, um estado mental, um estado de espírito. O Evangelho, então, através de tudo que nos ensina, nos permite, com a nossa vontade, alcançar esse estado de tanta felicidade, de tanta consolação, de tanta paz. O Evangelho no Lar precisa ser visto não apenas como um culto, que a gente se reúne, faz, conversa alguma coisa e volta logo em seguida aos afazeres domésticos, sendo quem nós éramos, sem nenhuma reflexão própria, sem nenhuma modificação. É importante que o Evangelho no Lar, que poderia ser chamado Evangelho em nós, seja visto como essa grande ferramenta para a nossa própria modificação e não para a modificação dos outros. Muito importante dizer que as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, estão relacionados muitas vezes a estruturas psicológicas, psíquicas, desconhecidas na nossa superficialidade. Então, é muito interessante que nós busquemos, por exemplo, a ajuda de um psicólogo para entender o que é tudo isso que está dentro de nós. Muitas vezes processos de infância, processos de outras vidas, que tudo bem, o psicólogo não vai olhar para outras vidas, mas vai nos ajudar a identificar o que nós somos, o que nós temos, os nossos conteúdos, os nossos processos. Identificando isso, o Evangelho vai nos ajudar a trabalhar de uma forma muito poderosa, muito útil para nos corrigirmos. Importante também lembrar que quando nós falamos em evangelização, em reforma íntima, muitos de nós vão dizer: nossa, isso é muito difícil. E realmente a modificação pessoal é difícil. Contudo, é muito mais difícil e sofrido viver escravo das próprias vulnerabilidades, dos próprios erros, das próprias depressões. E muitas vezes escravos de obsessões causadas por esses nossos erros, por essas nossas vulnerabilidades. Então, por mais difícil que seja, identificar a estruturação dentro de nós que o Evangelho causa, o nosso fortalecimento, a forma diferente de lidar e de ver a vida, é algo extremamente recompensador, extremamente felicitador ou felicitante para nós. Com relação ao método, é feito de uma forma até um pouco aberta. É interessante que nós selecionemos um dia e horário específico. Isso é importante para a nossa organização, para o nosso comprometimento com aquele momento, né? Mas pode ser feito mais de uma vez na semana, pode ser feito todos os dias, se o momento está difícil, pode ser feito mais de uma vez no dia, pode ser feito sozinho, pode ser feito com a família, com os amigos, com quem queira participar. Se, por exemplo, nós fizermos um dia de manhã e chega à tarde ou de noite, está difícil, está pesado, nós podemos fazer novamente, mesmo sozinhos. Vamos buscar um canto, fazer uma prece, fazer uma leitura e refletir sobre isso. Lembrando que o Evangelho serve para ser vivenciado por nós mesmos e não apenas lido, tá bom? Senão ele perde a sua motivação, o seu poder transformador. Como funciona então a metodologia? Separado esse momento, nós vamos nos sentar sozinhos ou com quem quer que possa participar, queira participar. É importante não forçar ninguém, nós convidamos, nós falamos que é bom, que ajuda, mas nós não forçamos ninguém. Com relação às crianças,
É claro que se nós deixarmos a livre escolha, elas invariavelmente vão escolher continuar no celular ou jogando com os amiguinhos. Então é importante que haja uma conversa, onde a gente possa mostrar que é um momento gostoso, oportuno para conversar e que não demora muito, é coisa de meia hora, 40 minutos no máximo, tá bom? Para que elas possam entender e criar gosto por essa reflexão em família. Nós vamos então abrir com uma prece. Essa prece é importante que seja feita do fundo do coração, de forma honesta, evitando as fórmulas repetitivas todos os dias que perdem o sentido, e que nós, com o tempo, vamos convidando os outros participantes a fazer também essa prece inicial. Não forçando, né? Mas convidando inclusive as crianças. Pedrinho, quer fazer a prece hoje? Ah, não quero. Tem certeza? Pode falar o que você quiser. Ah, não quero. Tudo bem, não tem problema. Faça você, tá? Mas vá convidando. Isso é bem interessante. Então nós abrimos o estudo com uma reflexão. Normalmente a gente usa livros auxiliares como os livros Fonte Viva, Vinha de Luz, do Chico Xavier e muitos outros livros. Vou deixar aqui na descrição para vocês também, tá? Onde nós vamos fazer a reflexão com base em uma mensagem. Em seguida, ou antes ou depois, né? Aí cada um vê como é que é mais interessante, a gente faz a leitura do Evangelho. Nós recomendamos, e esse aqui é um livro bem velhinho que eu tenho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não porque vai dizer algo diferente do que está no Evangelho, reformular o Evangelho, não é isso. É porque Kardec reuniu neste livro os assuntos de uma forma bastante interessante, por temática. Então, é muito mais fácil compreender. Sobre cada assunto, nós temos as reflexões de Kardec a respeito daquilo e, em seguida, as instruções dos Espíritos, que trazem, que fecham com chave de ouro aquela temática e que nos ensinam muito. Feito essas leituras, essas análises, como nós vamos nos portar? É muito interessante que nós utilizemos esse momento, então, para não apontar para os outros, como eu disse. Comum que a gente pense primeiro no erro do outro. Mas vamos então pensar, tá, o outro errou, mas será que eu errei também? Será que eu já errei com ele com relação a isso? E quase sempre nós vamos identificar que sim, nós erramos. Nós fomos os primeiros a cometer algum tipo de erro. Como nós vamos fazer então? Aproveitemos esse momento para pedir perdão, para reconhecer os próprios erros. Vai doer sim, porque pega no nosso orgulho, pega na nossa vaidade, mas é um exercício muito importante, porque o orgulho é o maior entrave ao nosso progresso, às nossas relações, tá bom? Então, e a gente está lendo lá sobre egoísmo. Nossa, o outro foi egoísta comigo outro dia, mas será que eu fui egoísta com ele? Refleti, identifiquei, caramba, eu fui egoísta. Olha, fulano, a gente lendo sobre egoísmo aqui, né, e eu tô pensando aqui sobre como tal dia eu fui egoísta, como eu agi errado, como eu fiz isso e aquilo, eu peço perdão. Para mim é difícil ainda, para mim essas coisas estão fundo em mim, eu vou tentar corrigir, eu sei que ainda vou errar algumas vezes, mas eu vou trabalhar sobre isso. E a questão aí vem a ser o trabalho insistente, persistente. A gente tem que compreender que no processo de evangelização nós vamos cair várias vezes, nós vamos tropeçar, nós vamos às vezes meter a cara no chão, mas a gente tem que procurar ao máximo possível se manter no bom caminho, levantar, sacudir a poeira, entender, compreender o que levou àquele tombo e da próxima vez tentar não levar o mesmo tombo, ou pelo menos não ir com a cara no chão, se proteger um pouco mais da próxima vez, entende? Feita essa análise, essa conversa em família, nós então fazemos a finalização também com uma prece. E em suma, é isso. O mais importante mesmo é a compreensão de que o Evangelho não é oculto, mas é a vivência pessoal de cada um. E, em nos transformando,
principalmente quando nós temos crianças, em nos transformando e podendo exemplificar e ensinar essas crianças a modificarem coisas dentro de si com base no Evangelho e lá na frente poder vê-las mais tranquilas, mais pacientes, pessoas mais prontas a lidar com as dificuldades da vida, é algo absurdamente consolador e gratificante e vai fazer muito bem para elas. Vamos então fazer a leitura da mensagem que eu não separei. Eu abri aqui uma página, peguei essa mensagem do livro Vinha de Luz e é muito interessante como ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É uma mensagem de Emmanuel. Quando a gente lê Emmanuel, e a maioria das mensagens psicografadas, é muito interessante que nós leiamos pausadamente, trecho a trecho, para fazer as análises, os questionamentos, porque isso ajuda muito mais na riqueza da nossa compreensão. A mensagem de hoje é a 72, Não as Palavras. Ele faz uma análise em cima de uma passagem de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. E aqui Emmanuel faz a análise. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. Cristo, os bons espíritos, não vêm ao encontro daqueles que só são palavras, mas sim ao encontro daqueles que entenderam o Evangelho, que entenderam a motivação maior do Evangelho dentro de nós. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis ao mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Quando a gente fala em obras, a gente sempre pensa num prédio, né? Por exemplo, na igreja, no centro espírita, mas a gente se esquece que a obra tem que começar dentro de nós mesmos, para que nós não sejamos como muitas vezes nós somos, como eu fui grande parte da minha vida, aquele que entra no centro espírita, faz as preces, sai de lá e volta a cometer as mesmas besteiras, os mesmos erros de sempre, ok? Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. O cego, aquele que não tem membros do corpo, se ele pensa em obras físicas e ele não pode cooperar com elas, ele pode se sentir inútil se a gente pensar em obras nesse sentido, mas ele pode sim fazer muito. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo. É pesado. A gente tem que ter uma vontade muito firme, muito decidida, para que nós conquistemos esse terreno, para que nós limpemos os espinheiros do egoísmo, do orgulho, da vaidade. O que nós precisamos compreender, eu já disse, é que nós vamos cair várias vezes. O importante é ter vontade e continuar. É muito gratificante. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. Nós temos uma ideia muito parca do que é o bem, do que é essa edificação de harmonia, de amor, mas nós precisamos tomar os cuidados de nos protegermos, principalmente
com a ajuda do Evangelho para que nós mantenhamos esses recursos íntimos que ele fala, né, de proteção a essas sementes. Ou seja, nós não vamos simplesmente viver a vida de uma forma desregrada, mundana. Vamos buscar o Evangelho para que essas sementes possam a cada dia mais encontrar terreno fértil dentro de nós. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objetos da atenção do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Então, aqueles que falam não apenas por personalismo, porque quer ficar falando, mas que falam para fazer o bem, serão objetos de interesse do Mestre, da espiritualidade. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo, que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. O que ele está dizendo aqui? Paulo, cuidado para não ficar falando um monte, tagarelando, ocupando o tempo das pessoas com coisas inúteis, sem ter estudado para isso, sem ter edificado, sem ter implantado primeiro dentro de você, para que você não fique ocupando o tempo dos outros de forma inútil. Porque isso, no fim, é vaidade. É só porque eu estou falando bonito aqui para muitas pessoas porque eu sou o cara, porque eu estou me sentindo, entendeu? Não podemos agir assim. Não ouvides, não se esqueça, pois que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isto mesmo sublimada e eterna. Ou seja, fazer as obras externas, doar comida, roupa, dinheiro às outras pessoas, ir no centro e ajudar em alguma coisinha ali, são obras que às vezes são externas. Ajudam? É claro que ajudam, são sempre bem-vindas. Mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja feito de forma externa, para que uma palestra, um palavrório, como ele diz aqui, não seja feita de forma externa, só para os outros, só para se mostrar, mas sim que isso seja feito primeiro em nós mesmos. Por que eu estou doando alimentos? Por que eu quero doar alimentos? Porque eu quero ajudar essa família e, através disso, criar algum tipo de vínculo, de laço, porque eu percebo que ali dentro eu posso levar um pouquinho dessa estruturação do Evangelho que tanto bem já faz para mim e para minha família. Entende? É muito importante que nós busquemos essa construção interna, essa reforma íntima, essa evangelização própria. Como ele diz, é difícil de ser realizada, mas é por isso mesmo sublime e eterna. E isso eu posso dizer de boca cheia por minha própria vivência. Espero que tenha sido útil a você esse vídeo. Dúvidas, comentários, sugestões, por favor, deixem abaixo. Desculpem a minha cara meio cansada, eu estou com uma rinite atacada. Que Deus, que Jesus te ilumine a sua família, ilumine a sua semana. Busque fazer o Evangelho. Se ninguém quiser participar, faça sozinho. Tome à frente, modifique a você e seja exemplo a você mesmo e aos outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.